Hoje, né, Rafa, nós vamos falar aqui de algumas doenças. Eu queria começar muito pela dor que tem muitas pessoas têm, que correm, né? A síndrome do trato iliotibial, ou bandeleta iliotibial, que é uma dor na lateral do joelho, naquelas pessoas que correm e aí sente um incômodo muito grande. Eu queria que você explicasse, Rafa, como é que é o perfil desse paciente que chega para você, como é que gera essa dor, na sua experiência, como é que isso acontece? Legal. É muito característico de corredores que aumentam o volume de forma abrupta. Então, eles relatam uma dor na parte lateral da perna ou na lateral do joelho. E quando você vai observar o comportamento do treinamento deles, não tem exercícios que melhoram o gerenciamento do impacto na corrida. E isso é o principal fator. E o outro é que ele sempre corre numa distância durante a semana e chega no final de semana e ele quer fazer o famoso longão. Isso. E aí ele triplica o volume de trabalho. Então ele corre 5 km na segunda, corre mais 5 na quinta e quer correr 15, 20 no sábado, no longão. E esse aumento abrupto, né, de volume na quantidade de rodagem, geralmente acarreta numa dorzinha na lateral do joelho, nessa banda iliotibial aí. É interessante, Rafa, que você falou uma coisa que eu vejo muito na minha prática clínica, assim, é assim, ó, a pessoa começa correndo 5, 10, aí depois de um tempo ela se sente confortável, passa para meia maratona, e aí um dia ele fala, pô, dá para correr a maratona? Aí o cara vai, ou seja, ele passou, do nada ele dobra de 20, né, 21, que já é muito, para 42. Cara, isso é uma demanda muito grande do corpo. Né? E a gente vê, a grande maioria das vezes, do ponto de vista médico, é um desbalanço que existe das estruturas do corpo, né? E até assim, falta de preparação, a pessoa acaba entrando em fadiga. A gente vê um déficit muito grande dos músculos do quadril, tá? Principalmente ali dos abdutores, adutores, há uma força de adução muito grande, rotação interna dos membros. Então essa bandeleta que eu até brinco, né, normalmente no consultório, quem já limpou um filé mignon sabe o que é. Sabe aquele cordão, aquela capa branca? A gente tem um daquele na lateral da coxa da gente. E aquela estrutura, ela não é muito elástica. Ela tem uma demanda maior de você ganhar aquilo, leva tempo, leva estímulos específicos para você conseguir com que aquilo alongue. E com essa, e aí o Rafa pode explicar melhor, com esse desbalanço muscular, você começa a sobrecarregar. E o problema dessa questão da doença, você imagina o seguinte, no fêmur da gente, né, quando ele vai chegando aqui embaixo, ele aumenta de volume. E esse cordão passa bem em cima dele, como se fosse uma corda de violão ali em cima de uma trave. E aquilo ali vai machucando, vai machucando, vai machucando. E aí o paciente faz esse longão, acaba que gera ali uma inflamação local que é extremamente dolorosa. Ele refere a dor aqui bem na ponta do joelho. Fala dessa questão, né, que a gente costuma muito ver, e aí piora, porque o paciente começa a ter dor aqui, ele começa a compensar a dor, começa a ter dores em outros lugares. As pessoas têm a dificuldade de entender que o corpo inteiro é interconectado pelas fáscias, que eu acho que é um conceito muito interessante até para ser citado. Então, assim, se você não melhora o gesto de um problema, você repercute aquilo no corpo todo. Perfeito, foi bem preciso aí, Mário, porque o nome que a gente dá para isso é interdependência regional, né? Então, o fato de você sentir dor lá no joelho não quer dizer que a dor começou no joelho. Ela está acusando lá, mas o problema pode ter sido um mau gerenciamento lá dos abdutores do quadril, pode ter sido uma cascata que vem de baixo para cima também, começou lá no pé. E isso vem compensando para cima, para cima, para cima, até chegar lá no joelho. Então, uma das coisas que eu mais vejo e eu sinto falta nessa galera que sente esse tipo de dor é um trabalho específico na musculação. Então, às vezes, a demanda que a gente tem lá nos exercícios tradicionais da musculação não são suficientes e não tem representatividade lá no contexto da corrida, né? Então, no contexto da corrida, a gente tem um nível de impacto muito maior, né, e uma exigência também um pouquinho diferente do trabalho que você faz no treino da musculação tradicional. Então, um treino voltado para esse tipo de demanda é um treino que ele tem que ser pensado em desaceleração, são treinos de isometria em algumas vezes, em alguns casos, né? Então ele rompe um pouquinho essa barreira do trabalho tradicional. Então isso eu acho que é um ponto importante a ser citado. Isso que você falou é muito importante. Eu vejo muito na minha prática, por exemplo, as pessoas que correm longas distâncias tendem a ser mais leves, né? Uma pessoa, meu peso é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Então a pessoa tende a ser mais sequinha, ela faz até uma dieta às vezes meio intempestiva,
E evita, muitas das vezes, fazer musculação, porque ele acha que vai ficar forte, mas não é isso. Não é isso. E aí, eu acho que, assim, na minha opinião, e na prática que a gente vê, talvez seja um dos pontos mais cruciais para ter a lesão. É a falta de uma preparação adequada, né, muscular, equilíbrio dos grupos musculares, mas principalmente musculação voltada para esse tipo de situação. Eu acho que isso é talvez uma das questões mais cruciais e que se resolve com ele. Não é indo no consultório de ortopedia que você vai resolver isso. É, verdade. E tem um professor meu que ele citava uma frase que eu acho muito legal, né? De quem não faz fortalecimento para esse tipo de demanda, né? E ele falou assim, Rafa, olha só, isso aí é como se o cara estivesse querendo amarrar um leão com um barbante, né? Então você aumenta o volume abruptamente ali da corrida, você trabalha de forma intensa, o impacto é elevadíssimo e você está amarrando um leão com barbante se você não tiver o fortalecimento adequado.